Sim. Foram 55 jogos e 52 vitórias nessa temporada, com 4 títulos. Sim. Então a estratégia, essa temporada funcionou pra gente. Claro. Cara, falando do Oscar, né? O Oscar, primeiro de tudo, pô, é um ser humano fantástico, né, cara? Tipo, eu tive com ele na Florida Cup, ele, a esposa deles, contando as histórias. Ele, um anelzão assim de Hall of Fame, aí ele me emprestava, eu tirei foto com o anel de Hall of Fame do Oscar. Mas em quadra ele era duro, né? Ele era duro. Era carcaça, né? Demais. E eu era juvenil na época. Eu tinha 18 anos. Eu com 18 anos eu só treinava, não trocava nem de roupa. Eu só treinava porque o time era absurdo, eu era juvenil ainda. Então nos treinos, o Oscar acabava o treino dele, ele ficava arremessando ali. E tinha alguém pra pegar a bola. Quem pegava a bola? Eu. Então eu ficava lá depois do treino peguei muita bola pra ele, tipo 500 arremessos, depois 600 arremessos, ele ficava lá arremessando o tempo todo e eu ficava pegando. Muitas vezes eu peguei bola pra ele. Então o cara era absurdo em termos de treinamento realmente. Naquela época ele já tinha 42, 43, ele terminou com 45 anos. Sim, quando o filho entrou, né? Isso, em 2003. E mesmo assim, ele já não precisava daquilo ali. Não. Só que ele, para liderar a nossa equipe com o exemplo, ele fazia aquilo ali todos os dias. Ele era um dos primeiros a chegar no treino e um dos últimos, se não fosse o último a sair, ele ficava arremessando lá o tempo todo. Isso era impressionante, né? Você estava na tal da fatídica história lá daquele... Eu não lembro direito, você pode contar se você lembrar, que alguém desafiou ele, alguém falou ele depois do treino. Como é que foi essa história? Que ele mandou a mulher embora, voltar só de noite? Como é que foi? Foi você que... Eu tava nesse time, mas nessa época eu tinha 18 anos e eu tava na escola ainda. Então a parte do treino da manhã eu não fazia. Eu chegava mais cedo, eu treinava com o profissional e depois do profissional tinha o treino do juvenil. Aí nesse dia, o meu irmão fazia parte do time também, do profissional. Isso. Nesse dia, a história foi a seguinte, o Oscar não estava se sentindo muito bem. Só de lembrar dessa história. E aí tava o Rato e o Dedé arremessando. Aí o Oscar falou, pô, não tô me sentindo muito bem, tô com uma dor de cabeça aqui e tal, eu vou para casa antes. No que o Oscar estava entrando no vestiário, o Rato chegou pro Oscar e falou assim, Oscar, pode ir embora, que eu arremesso 1000 aqui para você agora. Aí, meu irmão, ele estava na porta do vestiário. Ele falou, como é que é? Aí ele falou, ele era praticamente o dono do time, ele mandava ali. Ele chegou e falou assim, ó, eu tô passando mal, mas eu vou ficar aqui hoje e ninguém vai embora até o treino da tarde. Ninguém vai embora. Aí os caras, não, é brincadeira, não faz isso não sei o quê. Não vai embora, ninguém vai embora. Aí o que ele fez? O meu irmão já estava chegando em casa, a gente morava na Praça Seca, era 30 quilômetros do Flamengo. O meu irmão telefonou pro André Guimarães, que era o supervisor. Ainda é. Ainda é. Aliás, ô Guima, que horas beijo pro Guima, competente pra caramba. Abraço, irmão, tamo junto. Que horas que é o treino da tarde? Aí o Guima, Olívia, o Oscar sentado do lado aqui, ele, Olívia? Ele falou, é. Aí o Oscar, manda o Olívia voltar agora. Então, o Olívia voltou, meu irmão voltou. E o time todo ficou lá. O treino da manhã era 10 da manhã e o treino da tarde era às 6, 18 horas. Ou seja, ficou de 10 da manhã até às 18. E ele fazia o seguinte, ele ligou para a mulher dele, que estava em casa, falou assim, ô Cris, vem aqui pro Flamengo. No Flamengo tinha, na esquina do Flamengo ali tinha um posto de gasolina com uma loja de conveniência. Ele falou assim, ó, de hora em hora você vai no posto, você compra Gatorade, você compra chocolate, você compra sanduíche, você compra um monte de coisa pra gente, traz pra gente, que a gente não vai voltar pra casa hoje. A gente vai ficar aqui arremessando e treinando o tempo todo. Aí, de hora em hora, ele parava 10 minutos, dava uma descansadinha, comia, bebia um Gatorade, bebia alguma coisa, comia, voltava a arremessar. E quem entrasse na quadra, não importa se era mirim, se era infantil, juvenil, qualquer um, entrou na quadra, tá com roupa, vem. Entrava na quadra, ficava arremessando, pegava rebote, fazia alguma coisa, qualquer um. Chegou no treino da tarde, até o nosso pivô, que nunca arremessou de 3 pontos,
estava acertando nesse dia. Aí, ó. Aí, moral da história, o Oscar acabou o treino e falou assim, vocês estão vendo? Vocês aprenderam a lição de hoje? Quanto mais a gente treina, mais a gente acerta. Quanto mais trabalho a gente tem, mais sucesso a gente tem. E aí a história é essa, realmente. Passou o dia todo arremessando e no final do dia, Todo mundo acertando. Exatamente. Você tava nesse... Você eu chegou de tarde? Eu cheguei, tipo, 3 horas da tarde. Aí, no treino. E aí já fiquei até 6 horas. Mas para você já treinava com um profissional, né? Mas imagino que era um privilégio, né? Tá ali acompanhando. Tudo bem que era para quem tava ali queria ir embora, porra, um saco. Exatamente. Mas para vocês, para os jovens, devia ser um privilégio, né? Com certeza. Para mim foi um professor. Acho que eu não poderia ter tido um exemplo melhor do que ele. Logo no início da minha carreira, eu com 18 anos, eu via o Oscar jogando pela televisão. Meu irmão jogou em muitos times do Oscar. Uhum. E eu via o Oscar o tempo todo ali, pela televisão, escutava as histórias que meu irmão contava para mim do Oscar, e eu estava no dia a dia com ele. Estava ali treinando, comecei a treinar com ele, pegava rebote pra caramba para ele, até que com 19 anos eu comecei a fazer parte efetiva da equipe, e pude ser campeão ao lado dele. O último título do Oscar foi um Carioca em 2002 e foi o primeiro título da minha carreira como profissional. Que legal, cara. Então foi uma coisa que me marcou bastante e sem dúvida nenhuma que o Oscar foi um professor para mim. Eu aprendi muita coisa com ele, principalmente em liderar a equipe pelo exemplo, que é o que ele faz hoje. É o que eu tento fazer hoje no Flamengo, e é o que ele fazia hoje em 2002 no Flamengo, e que eu estava lá todos os dias para poder ajudar e poder aprender bastante com ele. O Oscar, você imagino que você tenha assistido o Last Dance, né, do Michael Jordan. Sim. E você viveu Várias vezes. Exatamente. E você viveu o Last Dance do Oscar, né? Exatamente. Que similaridade você, claro, basquete é difícil comparar o Michael Jordan com qualquer outro jogador. Uhum. Mas que similaridade você enxerga, se é que tem? Imagino que tenha, né? Porque os grandes vencedores sempre têm uma similaridade. Mas quais as que você enxerga entre o Oscar e o Michael Jordan? Cara, acho que a ética de trabalho é uma coisa que ele tinha muito. Ele era o cara que mais cobrava todo mundo no time. Eu, por exemplo, a minha função era pegar rebote e fazer bloqueio pro Oscar. O tempo todo. Pegar rebote e fazer bloqueio para ele. Eu fazia o bloqueio para ele, ele arremessava e eu já estava correndo para tentar buscar o rebote. Então, e isso eu levo comigo até hoje, que é uma das características fortes do meu jogo, que é pegar rebote. Uhum. E eu aprendi muito com ele isso aí. E ele cobrava muito. Uma vez que eu não conseguia fazer esse bloqueio, ele já estava no meu ouvido. Olivinha, faz o bloqueio aqui, você tem que fazer isso aqui na hora. Ele me cobrava na hora. Não só cobrava eu, como cobrava qualquer um jogador da equipe. Então, eu acredito muito na ética de trabalho que ele tinha. E isso aí me ajudou bastante. Foi uma das coisas que eu mais aprendi com ele. E o respeito que todos os jogadores tinham por ele, e principalmente fora da quadra, fora do país. Ele teve a carreira dele lá na Europa e a gente fez um tour de despedida lá na Espanha. E a gente jogou alguns jogos também amistosos na França, de despedida do Oscar. E realmente você via que o cara era gigante, o cara era grande. A história que ele teve, a carreira que ele teve, realmente foi uma coisa sensacional. É legal do Oscar, né? Tipo, agora também teve um reconhecimento à altura dele na NBA também, né? Sim. Como não tendo jogado e mesmo assim tendo... Eu não sei se... Acho que não aposentaram o número 14 lá no Brooklyn, mas deram a camisa do Brooklyn pra ele, Sim. a 14 e tal, não sei o quê. E acho que grande parte desse respeito é por conta do que ele fez pela seleção, claro, na Europa também, mas especialmente recusar a NBA para poder jogar pela seleção, né? Que na época acho que era obrigado a um seguro, não lembro exatamente como é que era. Na época, a história que ele conta é que na época, se ele jogasse por uma equipe da NBA, ele não poderia jogar mais pela seleção brasileira. E aí ele recusou porque ele patriota demais e queria jogar pela seleção brasileira a qualquer custo, e aí ele fez isso. Ele recusou a oferta da NBA, ele foi draftado pelo New Jersey Nets, que hoje é o Brooklyn. Nets. E aí, na época, ele preferiu jogar pela seleção brasileira, continuou a carreira dele na Europa,
e não jogou na NBA. Isso é... Sei lá, cara, hoje em dia... Não, hoje em dia não precisa, na verdade. É impossível. Né? Mas é impossível você recusar. Até porque mudou a regra e hoje Mudou. você pode jogar pela seleção brasileira jogando na NBA também. Mas hoje, mesmo que a regra continuasse, é impossível você ver um exemplo assim, né, cara? Exatamente. O Oscar realmente é um cara, né, abençoado. E assim, ele treinava muito, mas ele também era muito talentoso. Com certeza. Porque a gente vê pessoas que vencem pelo treino, né? Tipo, pela quantidade de treino que eles fazem, né? O Oscar, ele tinha talento e treinava muito. Demais. Você acha que ele teria feito sucesso lá na NBA se ele fosse jogar lá? Porque na época acho que tinha um negócio do jogo de 3, não era muito popular, né? Exatamente, não era. E você acha que ele faria muito sucesso lá? Eu acho que ele faria sucesso na NBA. Caramba. Teria uma média alta de pontos. Conhecendo ele do jeito que eu conheço, logicamente eu convivi com ele mais no final da carreira. Uhum. Mas se você pegar a carreira dele em termos de pontos, o cara era um absurdo. O cara era um monstro. É o recordista mundial que não é reconhecido, né? Exatamente. Não é reconhecido pelo Guinness, se não me engano. Quem não reconhece? Não sei. Mas ele fez mais de 49 mil pontos. 50 mil, né? Então, alguma coisa assim. É um absurdo, esse número é um absurdo. Nunca ninguém imaginou chegar num número desse. E o Oscar foi lá e conseguiu fazer isso aí. Realmente foi... Eu acho que se ele estivesse na NBA, ele seria Hall da Fama. Não, ele é. Não, mas se ele jogasse pela NBA, numa equipe, ele chegou do Hall da Fama de uma forma mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Porque ele não jogou na NBA, ele só exatamente. jogou em times da Europa, aqui no Brasil e na seleção brasileira. Isso. E ele teve o reconhecimento todo que ele tem lá fora. Se ele jogasse numa equipe da NBA, ele já estaria no Hall da Fama há muito mais tempo. Caramba, isso aí é impressionante. Na minha opinião, né? Sim, realmente é uma coisa absurda. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu lembro daquela despedida dele em 96. Foi em 96, né? Que ele se despediu da Olimpíada. Foi na Olimpíada. Contra os Estados Unidos, né? Não sei se foi contra os Estados Unidos ou se foi contra a Grécia. Ele jogou contra os Estados Unidos. Jogou contra os Estados Unidos. Sim, meu irmão estava nesse time. Então...